Sejam todos muito bem-vindos ao último dia do Desafio do Latim. Vou anunciar também aqui nesta aula o vencedor do concurso, tá? Do nosso concurso que nós fizemos. Eu espero que todos que tenham participado do concurso já estejam aqui. Eu vou anunciar quando eu souber aqui que as pessoas que estavam no concurso já estão vendo a live, né? Já estiverem vendo esta live. Eu vou esperar o pessoal chegar aqui, então vou esperar o pessoal continuar aqui chegando, né? Se aproximando aqui na nossa live. Eu vejo que tem pouca gente ainda, eu sei que tem muita gente participando e que está acompanhando o Desafio do Latim. Então, para todos vocês que estão chegando agora, vocês já sabem que as informações do desafio e de todas as coisas que nós estamos fazendo na Escola Clássica estão lá no nosso Telegram, tá? Vocês podem acompanhar lá pelo nosso Telegram tudo que nós estamos fazendo na Escola Clássica, né? Tudo que nós estamos, empreendendo aí de algum modo para os nossos alunos, para todos vocês que nos acompanham. Então, agora, para o desafio eu deixei um material que são as páginas do nosso livro, são as páginas do livro texto e são as páginas do exercício, dos exercícios do livro, certo? São poucas páginas aí que ficaram para todos, eu acho que todos conseguiram pegar, né? Então hoje nós já estamos no último dia e eu vou, como sempre, começar aqui respondendo as perguntas. Vocês podem já deixar alguma pergunta de alguma dúvida que vocês tenham, alguma dúvida sobre o conteúdo que foi desenvolvido aqui, sobre as lições que das quais nós falamos aqui na aula, e nós vamos começar, por enquanto, respondendo essas lições, respondendo a essas perguntas, certo? E nós também podemos já dar a última lição que eu guardei. Eu já posso começar daqui a pouco a última lição que eu guardei, que é sobre a memória, tá? Sobre como funciona, né? Quão difícil é a memória aqui no caso dos nossos estudos da língua latina, tá? Qual as dificuldades que a nossa memória pode ter durante esse percurso, né? Que nós devemos ter, e como melhorar isso, né? O que nós podemos fazer para melhorar a nossa memória, certo? Então, nós precisamos ter alguma noção de como acontece de como isso realmente acontece conosco, né? Como que nós memorizamos as coisas, que tipo de coisa fica na nossa memória quando nós estudamos, né? E como é o melhor modo de estudar uma língua, tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui quando estudamos essa língua, né? Então, e os recursos todos aqui que aparecem nesse manual, tá? Que aparecem aqui no nosso material didático para que isso possa acontecer de um modo melhor. Então, nós temos sempre, como eu já disse desde o início, nós temos aqui esse conjunto texto, e o texto já feito de um modo especial para isso, como muitos apontaram lá no nosso concurso, tá? O texto é já feito de um modo especial em todo o decorrer do texto, né? Em todo o livro ele já é feito desse modo especial para isso. E o material aqui de exercícios também é feito para nos ajudar a memorizar o que nós precisarmos aí para os nossos estudos, certo? Então, nós estamos já com um manual, nós já estamos aqui com um método que nos ajuda a fazer essas coisas, tá? Que nos ajuda, nos dá um certo impulso para que nós consigamos fazer isso, certo? Então, na última aula, nós estávamos no capítulo 2, né? Nós iniciamos aqui o capítulo 2, eu deixei também as páginas do capítulo 2 para todos vocês. Eu quero saber se vocês têm dúvidas aí das últimas aulas, né? Eu expliquei, então, deixei mais claro o que era o caso nominativo, tá? O que nós queremos dizer quando uma palavra está no caso nominativo, quando uma palavra está no caso ablativo, quando uma palavra está no caso genitivo. Então, eu deixei ali bem claro o que estava acontecendo ali em cada uma dessas flexões, né? Então, para quem vem chegando agora, eu ainda não comecei de fato aqui, porque tem poucas pessoas que estavam no desafio antes,
mas eu já introduzi o assunto que nós vamos conversar hoje sobre a memória. Tá? Outra coisa que nós vamos fazer hoje é revisar o conteúdo que nós vimos até agora, aqui a parte do livro que nós vimos e algumas lições que foram dadas até a aula 4. E, por enquanto, eu posso responder as perguntas que vocês quiserem aqui sobre o conteúdo anterior, sobre todo o assunto que nós estudamos aí desde a primeira live do Desafio do Latim, certo? Vocês podem deixar aqui as perguntas e eu vou prosseguir, mas vocês podem perguntar aí no momento em que quiserem, certo? Então, nós vimos ali até a linha 14 da página 13, tá? Depois, nós lemos ali, eu vou reler o parágrafo que inicia na linha 8 e acabar aqui na linha 14, tá? No fim desse parágrafo, que foi o último parágrafo que nós estudamos, em que eu dizia: Julius Emilia Marcus Quintus Julia Syra Davus Delia Medusque sunt familia Romana. Julius pater est. Emilia est mater. Julius pater Marci et Quinti est. Lembrando que nós tínhamos então Marcus, Quintus. Agora o que nós temos? Marci, Quinti. Marcus, Quintus. O que nós temos aí? Que mudança é essa? Não é uma mudança de número, tá? Nós não temos aí 2 Marcos, nós não temos 2 Quintus. O que nós temos aqui é um caso novo que é apresentado neste capítulo. Julius pater Marci et Quinti est. Julius pater Juliae quoque est. Do mesmo modo, tá? Pai da Júlia. Julius pater Juliae est. Então não vamos dizer pater Julia, tá? Ou pater de Julia. Não, só na língua portuguesa que nós vamos dizer. É pai da Júlia, certo? Aqui, nesse caso, é o caso genitivo que indica posse. E como é que eu digo, então, que ele é pai da Júlia? Eu digo pater Juliae. Mudarei a terminação da palavra, tá? Julius pater Juliae quoque est. Emilia est mater Marci et Quinti et Juliae. Marcus filius Julii est. Marcus filius Emiliae est. Quintus quoque filius Julii et Emiliae est. Julia est filia Julii et Emiliae. Então, nós aprendemos aqui a dizer as duas coisas, né? A dizer que é pai da Júlia, pai do Marcos, pai do Quintus e depois filho, né? O Quintus é filho de Júlio, filho de Emília e assim por diante. Nós aprendemos a dizer as duas coisas aqui agora com o caso genitivo. Seguindo na leitura do capítulo, quis est Marcus? Quis est? Então, olha só, aqui esse pronome é interrogativo. Quis. E ele é masculino. Ele quer saber alguém que, olha só, ele já quer saber, nós já sabemos aqui nessa pergunta que se trata, né, que o nome que é perguntado aqui é um nome masculino. O nome pelo qual se pergunta aqui, pelo qual se inquire aqui nessa pergunta, ele deve ser masculino. Então, que pronome eu usarei? Um pronome masculino. Tá? E qual é o caso em que está o pronome? No caso, nominativo. Porque justamente o sujeito da frase da resposta, aquele que vai ser o sujeito da próxima frase, né? Aquele que é o nominativo na próxima frase, substituirá quem? O pronome. Aí eu digo a vocês, né? Eu já vou dizer aqui desde o início. Um pronome. Quis é um pronome. Ele é interrogativo, mas poderia ser um pronome relativo. Certo, mas o que é um pronome? Eu perguntaria a vocês, o que vocês sabem sobre um pronome? Por que o pronome tem o nome de pronome?
Né? Por que nós chamamos pronome de pronome? Quem se arrisca a dizer aí por que nós chamamos pronome de pronome? Certo? Vocês podem se arriscar aí. Então, por que nós chamamos pronome de pronome? Certo? Isso é muito importante de nós notarmos aqui, porque a pergunta é feita através de um pronome, nós vamos dizer que é interrogativo, porque é o pronome que se usa o pessoal já está começando... Isso, exatamente. Vamos ver, ele introduz um nome? Mais ou menos. Mais ou menos, tá? Ele não introduz um nome. A resposta anterior é muito mais correta. Certo? Isso, ele entra em lugar de um nome. Muito bom. Olha só, mas como que nós vemos isso no nome pronome? É justamente isso. Pro é uma preposição, tá? É uma preposição. Pro, assim como in, assim como de, na língua latina. Não estou falando nada de português agora. Pro, assim como per, como in, como de, como a, ab. Tem várias preposições na língua latina. Ele também é uma preposição, esse pro. Mas aqui ele une-se à palavra nome. E olha só que interessante, nomen, né? No latim. Mas olha só que interessante. Pro é um pronome, quer dizer, pro é uma preposição que indica em lugar de. Tanto é que nós temos a palavra procurator, que é como que nós temos em português procurador. Então, nós temos ali a palavra procurator. E o que isso significa? Alguém que cura em lugar, alguém que cura no sentido latino, né? Porque curar ou curare no sentido latino é cuidar de alguma coisa, tá? É cuidar de alguma coisa, ser cuidadoso ou tomar conta de alguma coisa. E quando eu digo curare ou procurare, é curar ou cuidar no lugar de alguém, tá? No lugar de alguém, na posição de alguém, pode ser também. Então, nós temos ali procurare, por exemplo. Mas aqui nós temos pronomen. Se eu quisesse usar pro mais a palavra nomen na língua latina, eu teria que dizer pronomine, usando com o caso correto, né? Então, o caso correto de se usar com essa preposição é o caso ablativo. Parecido com o pronome in, em que eu digo in Italia, in Grecia e assim por diante. No caso de pro também, eu usarei com o ablativo e diria pronomine. Aqui no caso da palavra, essa preposição com mais o nome, eles se juntam, né? Eles se unem e nós temos esse nome, pronomen, tá? Pronomen. Como nós temos esse pronomen, é um nome, é uma palavra, na verdade, é um termo que entra no lugar de um outro nome. Ou seja, é uma parte da oração, tá? Uma parte da oração, como nós chamamos na língua latina, nós dizemos pars orationis, certo? É uma parte da oração que entra no lugar de um nome, certo? Entra ali no lugar de um nome, acompanha um nome também. E aqui nós temos isso, né? Nós temos quis est Marcus. Então, olha só, vocês lembram quando eu falei sobre os adjetivos na última aula? Quem é que lembra? Não chegou tarde não. Não chegou tarde não. Eu falei a frase quis est Marcus. Quis est Marcus. Certo? Aqui tu pode acompanhar depois. Essa live estará no YouTube depois e estará aqui no IGTV também, tá? Mas olha só, a frase é quis est Marcus. Então, quem é Marcus? Olha só, na língua portuguesa nós não diferenciamos isso desse modo, mas aqui na língua latina, este pronome que pergunta quis est Marcus, esse pronome que pergunta isto, tá? Que ajuda a perguntar isto, ele deve ter as mesmas flexões do nome que ele quer encontrar, né? Do nome que a pergunta quer encontrar. A pergunta quer encontrar o quê? Uma categoria, digamos assim, ou o que é, ou quem é. Quem é exatamente Marcus, né? A pergunta quer encontrar isso. E como nós responderemos? Marcus puer Romanus est.
Então, notem que a resposta de quem é Marcos responde é um menino romano. É o que nós sabemos dele. Ainda poderíamos dizer est puer Romanus filius Iulii. Poderíamos dizer isso também. Mas aqui ele limita a dizer Marcus puer Romanus est. Marcus puer Romanus est. Quis est Marcus, Marcus puer Romanus est. E esse quis é masculino, assim como na minha resposta eu tenho Marcos. Depois, quis pater Marti est. Quis pater Marti est. Pater Marti, pai do Marcos, né? Quis est pater Marti? Iulius est pater Marti. Iulius pater Marti est. Eu tenho isso agora, então. Eu responderei Iulius pater Marti est. O Júlio é que é pai de Marcos. Pronome também. O pronome queria que a minha resposta desse um nome com as mesmas flexões dele. Como ali no caso de Marcus puer, tanto Marcus puer e Romanus, todos esses nomes, como indicam o mesmo sujeito, né? Como indicam o mesmo sujeito, estão ali pelo mesmo sujeito, todos esses nomes são masculinos, singular, né? São de gênero masculino, são de número singular e são do caso nominativo, assim como era o pronome quis. Agora eu tenho uma nova situação aqui que muda um pouquinho, olha só. Que, olha só que importante. Que est mater. Que, antes eu tinha quis, agora que est mater. Quis est pater, quis est puer, com palavras masculinas, né? Agora, que est mater. Que est mater Marti. Que est mater Marti. Mater Marti est Emilia. Emilia est mater Marti. E esse que está no caso nominativo, é singular e é feminino. Que est Iulia. Que est Iulia. Iulia est puella romana. Iulia est puella romana. Que mater Iuliae est. Que mater Iuliae est. Olha só a nova pergunta. Que mater Iuliae est? Emilia mater Iuliae est. Notaram a diferença de quis para que? O que mudou foi o número? Eu pergunto a vocês, mudou o número entre que est pater e que est mater? Mudou? O pronome mudou em número? Não, não mudou em número. O pronome mudou em caso? Mudou o caso do pronome? Nós temos o pronome em outro caso? Olha, se eu estivesse conversando, eu obviamente diria, o autor não vai mudar o pronome de caso agora, nesse momento, né? É mais provável que ele não tenha mudado o nome do caso. Depois nós vemos ali mater Iuliae, nós vemos algo parecido com a frase anterior e já sabemos. Não mudou de caso, é o caso nominativo também. É o caso nominativo. E qual é o número? O número é singular. Mas qual é o gênero? Agora sim, o gênero é feminino. Então nós notamos que ao mesmo tempo que o gênero, uma palavra no nominativo, gênero feminino, singular, pode ser Iulia, pode ser puella, pode ser mater, todas essas são nominativo, singular, feminino. Beleza. Agora, o pronome é que. Mas parece com a outra terminação, eu posso me confundir novamente. Não vai se confundir porque o pronome qua vai ser para situações, né, o pronome que nós poderíamos achar que é igual ao nominativo, ele vai ser usado em outras situações, ele não vai se confundir com este que, certo? Então aqui é muito importante, este que é nominativo singular e é feminino. Nós podemos aprender o que em oposição ao quis, né? Podemos sempre lembrar de que em oposição a quis. Isso aqui é uma dica já que eu dou para vocês. Lembrem dos pronomes juntos dos outros, né? Não vale a pena aprender as coisas separadamente, como tentar associar sempre. A regra é simples de compreender. Este aqui é feminino, é singular, né? A explicação de por que alguém vai usar, por que os latinos usavam que
e não quá, ou qualquer coisa parecida, estas explicações, muitas delas são só especulações, são conjeturações, são situações mais ou menos pensadas. Não é possível resgatar a língua em todas essas minúcias desse modo, embora seja possível afirmar alguma coisa ou outra e tal. Então nós não precisamos procurar as últimas causas de porquê que e não quá, ou coisa parecida. Mas o principal que nós temos que saber aqui é que flexiona também, que esse que flexiona e que isto é uma regra aqui, que isto é um modo de dizer correto nesta língua, tá? Na língua latina. Isto que é mais certo. Então, nós aprendemos a regra, nós entendemos o que está acontecendo, nós podemos até imaginar por que os pronomes são assim como são, embora muitas vezes não possamos responder exatamente por quê ou coisa parecida, tá? Porque se trata de uma língua não foi feita num laboratório com todas as suas regras ali, com seu algoritmo todo bem escrito, escolhido por causa disso e aquilo, né? Uma língua não é feita como um trabalho acadêmico, tá? Isso é uma coisa muito interessante. Às vezes muita gente pensa assim, não, agora que eu comecei a estudar aqui a língua latina a sério, eu vou pegar aqui a tese, né? Vou pegar aqui o doutorado do primeiro homem que criou a língua e vou descobrir aqui por que ele pensou cada coisa. Isso é impossível, né? Nós podemos especular, né? Nós podemos especular o tempo todo sobre essas causas. Algumas delas nós encontramos, mas não devemos nos firmar nisso, porque isso não é o que vai nos dar aí a principal, né? Não é o que vai nos dar o principal conhecimento sobre a língua, tá? Então, saber por que a terminação escolhida pelos latinos foi essa e não aquela, por que muda assim, não, olha, isso tudo vocês vão perder tempo com isso aí tudo, tá? Vocês vão perder bastante tempo com esse tipo de especulação sobre cada detalhezinho ali. Não, o que nós fazemos? Nós entendemos como eles funcionam e nós usamos os pronomes. E nós usamos ao lado de outros pronomes que nós usamos ao lado de outros pronomes que nos permitem ter uma relação de paralelismo, né? Ou entender ali qual foi o acidente, né? Qual foi a característica de um para o outro que mudou. Nós aprendemos melhor novos pronomes assim, nós aprendemos novas palavras desse modo também. Nós colocamos uma em contraste com a outra seguidamente e assim é que nós vamos compreendendo melhor como a língua funciona, certo? Né? Nós não tenhamos medo também das alterações, não tenhamos medo das terminações diferentes, porque todas elas se resolvem, tá? Então o pessoal, às vezes, por medo, por achar que está muito distante de compreender tudo, absolutamente tudo que está ali na língua, acaba desistindo, né? Parando tudo. Eu não consigo entender aqui por que isto aqui foi parar aqui e tal. E às vezes é uma explicação que ele mesmo, que o próprio aluno poderia dar, mas ele não faz isso porque ele tem medo ou porque ele se sente completamente inseguro para se perguntar a respeito das regras, certo? E outra coisa, confie, agora a última lição que eu vou dar é sobre memória. Então hoje nós vamos focar aqui, eu estou focando aqui nesta última lição sobre os pronomes, aqui primeiro os pronomes interrogativos. Dos pronomes interrogativos, o livro vai mostrar os pronomes relativos mais tarde. Por isso que é tão importante isso que eu estou dizendo e deve ficar bem frisado, né? Que você saia daqui pelo menos entendendo como fazer uma pergunta para né, cuja resposta lhe dará ali um personagem, né? Um nome feminino ou masculino, certo? Depois ele continua. Agora, um novo modo para nós não confundirmos uma coisa com a outra. Ele diz: Que mater Iuliae est. Emilia mater Iuliae est. Emilia mater Iuliae est. Pater Iuliae est Iulius. Iulia est filia Iulii. Ou Iulia filia Iulii est. Beleza. Né? A Júlia é filha do Júlio. Ok. Agora um novo modo de usar o pronome masculino nominativo singular. Ou melhor, na verdade aqui é o plural, tá? Agora, como nós usamos o pronome interrogativo plural, tá?
como nós usamos o pronome interrogativo, assim como era quis, tá? Antes nós tínhamos quis para perguntar quis est pater, quis est filius, quis est puer, certo? Agora nós temos o plural. Qui sunt filii Iulii. Tá? Então, de quis, nós teremos qui para o interrogativo. Tá? Não vamos confundir com os outros pronomes. Aqui nós estamos fazendo perguntas. Certo? Então, nós vamos dizer ali. Qui sunt filii Iulii. Qui sunt filii. Tá? Então, quem são os filhos? Né? Na tradução, nós diríamos, então, quem são os filhos do Júlio e tal. Mas aqui nós estamos usando o pronome no plural. Qui sunt filii Iulii. Filii Iulii sunt Marcus et Quintus. Marcus et Quintus. Duo filii sunt. Marcus, Quintus, Iuliaque. Lembram o que quer dizer esse que aí? Este que quer dizer o mesmo que et Iulia. Nós poderíamos dizer essa frase, Marcus, Quintus et Iulia. Mas aqui nós dizemos, nós só usamos um outro modo de dizer, colocando um que no fim da palavra Iulia. Marcus, Quintus, Iuliaque sunt tres liberi. Tres liberi. Aqui a palavra liber não aparece. Tá? A palavra liber até existe na língua latina, mas ela não aparece no plural. Quer dizer, ela não aparece no singular. A palavra liber aqui nesse sentido. Liber para nós, por enquanto, nós sabemos é livro, né? Mas aqui é liber, liberi. Este liberi aqui refere-se aos filhos e filhas, a todos os filhos, certo? Então, a todos os filhos de algum pai ou de alguma mãe, tá? Ou de alguma família, nós nos referimos com o nome liberi. Se nós quiséssemos dizer apenas os filhos homens, nós diríamos filii. Só as mulheres, filiae. O plural de filia, certo? Mas aqui nós queremos dizer filii et filiae. Então, os filhos e as filhas. Qual nome nós vamos usar? Liberi. Marcus, Quintus, Iuliaque sunt tres liberi. Liberi sunt filii filieque. Depois, Marcus et Quintus. Marcus et Quintus et Iulia sunt liberi. Agora sim, Marcus et Quintus et Iulia sunt liberi Iulii et Emiliae. In familia Iulii sunt tres liberi. In familia Iulii sunt tres liberi. Duo filii non tantum unus filius, sed duo filii, Marcus et Quintus, et una filia. Então, pessoal, nós terminamos aqui a parte 1. É uma pena que a nossa live dure tão pouco. Mesmo aqui tendo mais ou menos ali, eu tenho mais ou menos 50 minutos, ou ali entre 40 e 50 minutos para dar essa aula, né? Mas por mais que ela dure pouco assim, eu tenho vontade realmente de continuar aqui com vocês, de prosseguir muito mais aqui nesse livro. Eu vejo que algumas pessoas que acompanharam o desafio até então estão aqui, né? E eu agradeço muito a presença de todos vocês. Antes de terminarmos aqui sobre o assunto da memória e das dicas, das orientações para que vocês continuem os estudos, tá? Então, olha só, para que vocês tenham aí uma dica sobre a memória, né? O pessoal pergunta muito sobre isso, porque eu tenho uma preocupação porque poucas pessoas têm algum tipo de experiência de boa utilização da memória, né? ou de empregar a memória em várias situações dos seus estudos, certo? Muito obrigado. Aqui, se não me engano, é a Gabriela. Eu acho que é a Gabriela o nome desta nossa aluna, tá? Eu acho que ela
ela que está escrevendo aqui, né? Então, muito obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês também, novamente. Então, olha só, pessoal. Sobre a memória, tá? Muitos alunos têm essa dificuldade com a memória e medo. Eu diria que uma das coisas principais é medo, tá? Eu tenho medo eu vou ver essas declinações, eu vou ver os casos da língua latina, vou ver ali o modo tantas flexões acontecendo ao mesmo tempo e tal, e o pessoal fica realmente recuado com essas quantidades que enxerga, ou que notou que a língua tem, ou com essas diferenças que aparecem. Acontece que esse medo, ele vem de uma confusão que nós mesmos fazemos, tá? Nós fazemos confusão e não damos espaço para a nossa imaginação, não damos espaço para a nossa própria memória. Nós não damos espaço para o trabalho que a nossa própria mente faz com facilidade, porque todos nós, ou melhor, para alguns mais, para alguns menos, ok, certo? Mas todos nós que estudamos, que temos algum hábito de estudo, temos essa sensação de que há algo estranho, né? Há algo estranho conosco, às vezes, nós não temos alguma capacidade, coisa assim, tá? Mas eu provoco vocês todos que estão assistindo aqui, que assistiram o desafio, eu provoco vocês a fazerem esse exercício que eu propus na segunda ou terceira aula aí, que é o seguinte: nós lemos o capítulo, tá? Vocês podem ler agora o capítulo 1, eu não li inteiro o capítulo 1, tá? Vocês podem ler o capítulo 1 inteiro, e vocês lerão o capítulo 1 completo, imaginando todas as coisas, tá? Isso tem tudo a ver com a memória. Imaginando tudo muito bem. Então aparece ali o nome de um rio, aparece um rio, nós imaginamos o rio, nós imaginamos o local onde ele está, nós não imaginamos apenas o mapa que está ali, os risquinhos, os esquemas, tá? Porque os mapas, na verdade, né, nós recebemos tantos mapas, pelo menos a minha geração, tá? Pelo menos no meu tempo de colégio, né, nós recebemos tantos mapas, e nós que precisamos saber sobre cidades, precisamos saber sobre países, mas nós não vemos absolutamente nada de fotos, às vezes, antes de ver os mapas, né? Nós não estamos habituados aí, nem mesmo a alguma identificação mais próxima com esses lugares que nós aprendemos, e vemos ali um mapa direto, por exemplo. Tá? Nós fazemos isso o tempo todo, eu sei que é assim, eu sei que muita gente estuda assim e não se dá conta. Mas a verdade é que sempre que nós... ou não faz nenhum exercício de imaginação quando vê um mapa. Então um mapa, por exemplo, um mapa que esteja aqui no livro, ele se refere à realidade. Nós não podemos esquecer isso. Olha só, o mapa que está ali, ele está ali para que nós voltemos o nosso olhar, a nossa imaginação, à realidade que se esconde por trás do mapa, que é o próprio lugar, né? O próprio lugar que está ali. Tá? Então os mapas, eles estão ali, por exemplo, no primeiro capítulo, mas é bom que quando nós leiamos aquilo, nós saibamos o local daquela província que foi mencionado, o local do país que foi mencionado, que nós saibamos o local do rio que foi mencionado, por onde ele passa, tá? Nós tenhamos essa atenção e imaginemos isso bem. Isso é importante, tá? Esse é o primeiro passo. A nossa memória funciona melhor com esse primeiro passo. Segunda coisa, usar a língua. Enquanto nós aprendemos uma língua, e como é o caso da língua latina, e nós sabemos o porquê que o autor usou, olha, nós não sabemos como se escreve todas as coisas em latim agora, tá? Estamos longe disso. Ótimo. Mas assim, todos nós sabemos por que as palavras estão no nominativo singular ou por que estão no nominativo plural. Nós sabemos agora quais dali desse capítulo são neutras, são femininas ou são masculinas. Tudo isso nós já sabemos. Isso não é ótimo? Isso já é ótimo. Por que eu digo que isso é tão bom? Porque agora isso nos permite falar o que nós temos aqui, com o material que nós temos, ou repetir as coisas que nós aprendemos aqui, usando a língua. Isso é muito importante. Tá? Nós lemos aqui o capítulo 1 e nós fechamos a página e começamos a narrar novamente. Né? Então olha só, olha que exercício maravilhoso para a memória. Nós lemos muito bem o capítulo, imaginando tudo,
lembrando até mais ou menos da ordem que as coisas estavam dispostas ali, fechamos o livro e tentemos então depois narrar o que estava ali no capítulo. Narrar da melhor forma possível. Ah, mas eu vou esquecer os detalhes, assim, não interessa. Narra 50% do capítulo, não há problema. Então, olha só, é justamente isso que os exercícios depois, quando nós pegarmos ali os exercícios, nós vamos ver que eles estão cobrando o quê? A nossa continuidade. Eles estão cobrando o nosso exercício, não de escrita exatamente, já no início. Aqui eles cobram a escrita, é claro, mas estão cobrando um esforço mental, estão cobrando um esforço que nós fazemos para a nossa memória. Ou seja, nós lemos o capítulo 1, nós lemos o capítulo 2, por exemplo, aqui nós já temos essas páginas todas, né? Atenção nos detalhes, né? E atenção na minha pronúncia aqui, todos que ouviram, né? Vocês já ouviram parte dos capítulos, ouviram parte da minha pronúncia, né? Ouviram o que eu dei aqui para vocês é suficiente para que vocês possam ler os capítulos. Então, vocês já podem ler, fechar o livro, tentar narrar o que foi dito do modo correto, claro, usando o latim correto, entendendo o que está fazendo do melhor modo possível. E depois vocês vão notar a facilidade de fazer os exercícios, certo? Então notem que da leitura inicial até os exercícios, até a excelência, tem esse caminho. A memória passa por isso. Então é como uma poesia, né? Quem gosta de poesia, quem gosta lá de ler, por exemplo, Camões, tá? Eu posso pegar um soneto de Camões e eu ouço o que é melhor para memorizar aquele soneto ali. O que é melhor para memorizar um soneto ou o início de uma poesia? Pode ser uma poesia latina, né? Agora o pessoal aqui, quem vencer o concurso vai ganhar o Ars Amatoria. Como essa pessoa vai fazer para memorizar esse livro, por mais que não saiba latim, por exemplo? Né? Primeiro, nós precisamos ler aquilo ali em bom som, né? É bom ler aquilo em bom som. Nós vamos ouvir várias vezes aquilo e nós vamos, não é uma questão só de prestar atenção, né? Ficar ali fixado sem muita ordem. Não é isso. Nós lemos várias vezes a poesia e deixemos que a musicalidade dela apareça várias vezes para nós. Né? Nós nos expomos devemos nos expor à musicalidade, à música da poesia, aos versos, né? Pelo ouvido mesmo, nós podemos fazer isso. Aqui no nosso caso, nós podemos fazer tanto pelo ouvido quanto pela nossa própria fala. Também é pelo ouvido, mas passa pelo intermédio da nossa leitura, da nossa atualização do que está escrito, né? Mas nós devemos várias vezes, ou seja, olha aí a importância de uma releitura também. Nós vamos deixando aí que as partes do capítulo, que aquilo que está ali escrito, ou da poesia que nós queremos memorizar, nós deixamos que aquilo se repita, que aquilo reverbere, tá? Que aquilo se repita várias vezes. Como eu disse antes, o pessoal fez até menção disso que eu disse ali no concurso, né? Deixando que isso reverbere, que isso pulse várias vezes no nosso coração, tá? De tal modo que isso será natural. Quantas pessoas não memorizaram partes de filmes? Né? Então, muita gente que se queixa, minha memória é muito ruim, eu não consigo memorizar nada. Mas lembra que é bom lembrar que quando era criança e assistia algum filme em fita cassete, né? Ou assistia aí algum filme em DVD ou qualquer coisa assim, repetia lá várias vezes. Eu duvido que alguém aqui já tenha começado com esses streamings aí, a assistir os primeiros filmes, né? Mas o pessoal sabe que tinham cenas memorizadas ali, né? Sabiam a fala de todos os personagens. Então, calma aí, não é uma falta total de memória. Pelo contrário, demonstra que todos nós temos uma capacidade aí, pode estar atrofiada, mas é hora, então, de deixar que a nossa memória trabalhe, porque nós fizemos um bom trabalho de imaginação primeiro, um bom trabalho de leitura em boa voz e, por final, nós fazemos o esforço de deixar que aquilo volte à nossa imaginação, que aquilo volte à nossa mente, né? Que aquelas palavras, que aqueles sons, né? Que o assunto do capítulo e tudo isso pode voltar ao mesmo tempo, não há problema. Alguns que não souberem, né, quiserem, por exemplo, memorizar uma poesia, sabem que nada da poesia é conhecido, não consegue ler nenhuma palavra em latim ali que está ali, porque é muito complexo.
porque é muito complexa a escrita, tudo bem. Mas o som, então, que fique o som, que memorize o som e que consiga falar bem, que de preferência ouça alguém lendo a poesia, né? Ouça uma leitura da poesia, antes em vídeo, que ouça a leitura em áudio e depois, né, ouça várias vezes e depois faça a leitura por si mesmo, corrigindo a própria pronúncia, corrigindo ali o que é dito e sempre fazendo esse esforço de depois ir abandonando, né, aos poucos aquela repetição, né, aquele texto que foi usado para a leitura e tal, e deixando cada vez mais aquela musicalidade ali, aquela poesia, ou aquele texto, ou aquele assunto no coração, certo? Então a ideia é trazer aqui do papel para nós mesmos, né? Trazer para a nossa própria memória desse modo, tá? E ter paciência, que isso é um processo às vezes bastante lento para alguns, né? Às vezes memorizar uma poesia inteira, um trecho grande, às vezes pode ser trabalhoso, pode ser que no mesmo dia em que nós estejamos fazendo, tentando aprender aqui terminações novas da língua, que nós tentemos usar até a língua, nós não estejamos com a maior disposição do mundo. Olha, tenhamos paciência, não há problema nisso. Então que treine menos, né? Então baixa um pouco o ritmo do treino, treina menos sentenças, né? Treine então poucas palavras novas, ou usa, ou exercita menos, tá? Não é problema isso não é problema. Todos nós, nem sempre nós estamos lá no melhor dia para memorizar uma poesia completa. Às vezes nós temos disposição de tempo e de ânimo para isso, tá? Mas nós tenhamos consciência de que nem sempre isso vai ser perfeito, de que há uma certa dor sim para conseguir memorizar e conseguir praticar o que precisamos, mas que tenhamos a inteligência aí de ler com calma e de tentar depois fechar o livro e falar, tá? Fechar aí o livro de latim, falar novamente aquilo que leu, tá? Lembrar, ver se realmente compreendeu tudo que foi lido e durante a leitura ter uma boa imaginação, uma imaginação mais viva possível, certo? Vamos ver. Lembramos pela necessidade ou por beleza, nada melhor que ambos. Exatamente. Então, às vezes uma música, né? Ou às vezes músicas que nós não queremos lembrar, nós lembramos. Acontece muito, pessoal. Às vezes está ouvindo lá MPB, ouvindo sertanejo, não gosta, né? Não gosta de ouvir isso, mas de repente começa a cantarolar esse tipo de coisa, né? Ou começa ali a lembrar da música, a música fica na cabeça, jingle de propaganda. O que aconteceu é que ela repetiu muitas vezes, é que ela tinha ali um esquema musical que já é conhecido, né? Que já é conhecido por nós, ou que é muito batido. Às vezes o jingle é montado como paródia, né? De alguma melodia que foi muito forte na cabeça de todos nós. Pega ali uma música antiga, né? Uma música do Roberto Carlos, por exemplo. Pega lá, Quando Eu Estou Aqui, mas faz um jingle de propaganda. Nossa, isso aí vai ficar na cabeça de todo mundo, o novo jingle. Por quê? Porque todos conheciam a música anterior, né? Aquilo ali estava gravado na cabeça de todos e aquela melodia foi reconhecida de um novo modo pela segunda vez, tá? Sim, exatamente. Bom, então, agora, essas aqui foram todas as lições que eu tinha para deixar para vocês no desafio. Vocês podem fazer as perguntas finais agora, enquanto eu digo os detalhes aqui dos outros avisos que nós temos, tá? Então, vou lembrar a todos vocês que estão aqui, nós temos uma promoção do nosso curso completo, que vem latim, grego e humanidades. E o aluno que comprar recebe também os 12 livros clássicos em casa. Então, são 12 livros ali em grego e latim, que são bilíngues todos eles, né? Então, alguns só, acho que é só o de Virgílio ali, que é só latim, porque ele não tem uma tradução em grego, não tem nem motivo pelo qual ter uma tradução grega de Virgílio, né? Não faz sentido ter isso. Faz muito mais sentido nós termos um livro em grego e um outro ali, né? E uma segunda língua ali bilíngue em latim, tá? Para ajudar na leitura do texto grego.
tá? Mas então, a quem interessar isso, tá? Nós temos aí essa promoção de 30% de desconto para todos que quiserem pegar aí até o dia 18 desse mês, certo? Na compra então do curso completo da Escola Clássica. Lembrando aí que, é claro, é muito mais interessante para quem aí o pessoal vai ter 3 anos aí de acesso, tá? Vai ter 3 anos de acesso para esse curso e mais ainda se for necessário. O que nós não gostamos, tá? Nós normalmente cobramos algum valor simbólico para aqueles alunos que desistiram, que largaram o curso, esqueceram do curso e depois voltam lá, depois do fim dos 3 anos. Nossa, agora o que eu posso fazer? Posso retomar a minha conta? Ah, olha só, pois é, né? Tu largaste o curso aqui. Beleza, mas os alunos que frequentam o curso, eu não consegui terminar no fim dos 3 anos, eu quero ficar mais um tempo, tudo bem. Nós deixamos o aluno ficar normalmente, nós só não queremos que a pessoa compre para fazer em 2039, entendeu? Porque é o que às vezes pode acontecer, o pessoal compra o curso para fazer em 2039 e quando ele vai fazer depois, né? Então se nós prometemos que ele teria um acesso vitalício, coisa assim, não, daqui a pouco ele tem acesso a uma coisa completamente diferente do que era o curso do nosso tempo, né? Então acontecem essas coisas. Por isso nós temos ali 3 anos de acesso, tá? O aluno tem 3 anos de acesso para cursar o curso completo com este livro aqui, com o Família Romana para o latim, o Atenace para o curso de grego e depois mais as aulas de humanidades que são referentes a cada livro desses que o aluno recebe em casa, os 12 livros, certo? Isso, eu falei aqui do tempo limite, exato. Pessoal, mais perguntas? Então, eu vou dizer agora quem foi o vencedor, tá? Eu vou pegar aqui a frase, tá? Eu vou pegar a frase do vencedor Eu só preciso aqui saber como mexer neste telefone do meu colega aqui. Vamos lá. Onde é que está a frase? Está lá no post, está lá na postagem da Escola Clássica ali. Tá, este aqui. Então, pessoal, eu vou dizer agora, vou anunciar o vencedor, eu vou até ler a frase aqui. E entrou nos critérios, tá? Uma frase que eu realmente disputei, fiz uma disputa entre todas as frases aqui, tá? Entre todos todo mundo que competiu, eu realmente fiquei na dúvida com tudo. Depois eu fiquei com 5 frases, né? Relendo e relendo, realmente para não ser injusto, até porque eu acho que eu gostaria de receber o prêmio também. Então, eu tentei ser o mais justo possível aqui na escolha. Eu agradeço a todos que participaram também. Foi ali todo o material, todo mundo que não viu o desafio e pegar aqui os comentários de vocês, pode ter uma noção muito boa do que foi dado no desafio, tá? Pode ter ali até lições de verdade, ali tem lições de verdade. Se vocês quiserem ler os comentários, realmente tá bem legal de ler ali os comentários que estão no concurso, certo? Eu acho que a frase foi essa aqui, tá? Aqui, acho que foi da lição 1, da aula 1, em que eu apresentei o método, aqui, em que eu apresentei o Família Romana, e eu gostei do modo como foi colocado, tá? E gostei da frase também, achei que ela está no limite, assim, de um comentário bom. Por exemplo, daria aqui, preencheria os caracteres de uma postagem, talvez, aqui da Escola Clássica, tá? Essa aqui, lição 1. Do princípio que se tira das coisas simples ou da complexidade de sua constituição. Entrar em contato com a língua latina através de um método no qual gradativamente aumenta-se a densidade e materialidade do tema faz-se pertinente e jus ao nome por 3 princípios. Primeiro, por partir daquilo que se conhece ou poderá se conhecer por meio do deduzido pelas notas da margem, imagens e comentários do mestre, para aquilo que não se conhece. Segundo, por ser consciência formada através da justaposição de comentários que tanto comunicam, de contrários que tanto comunicam as alterações dos traços gramaticais quanto as que ocorrem ao nível dos sentidos. Por fim,
por mostrar aos alunos que nas entrelinhas do simples há muitas pequenas unidades, expressões e constituintes na unidade formal que expressam desde os rudimentos do paradigma da língua aos fatores que o ordenam, fazendo remeter ao sentido do contexto que se apresenta ou poderiam vir a se apresentar. Legal, eu gostei muito dessa frase, tá? Eu acho que ela nos ajuda a compreender tudo que acontece no, né? Eu gostei muito do resumo aqui, dessa condensação da lição, porque ela ajuda, é uma frase que, né, é um comentário que nos ajuda a seguir aqui a leitura do método, né? A seguir este método do língua latina aqui que nós usamos, tá? É da nossa querida aluna Almeida, não sei se acho que é o teu sobrenome, né? Gabriela Almeida, eu acho que é esse o nome, né? Então, parabéns, eu acho que foi a frase realmente mais dedicada ali, tá? E todos vocês que participaram, eu vi pessoas aqui que escrevem bem, tá? Vi pessoas que escrevem muito bem, estou feliz por isso, tá? Gostaria de ajudar todos vocês, gostaria realmente de ter sempre contato, de tê-los sempre aqui conosco na nossa página. Sim, não é uma frase, é um comentário, né? É um comentário. Fiquei falando frase, se for, né, seria um período. Na língua latina até dá para fazer um período desse tamanho, mas fica um negócio bem maluco, tá? Até daria para fazer um período enorme, assim, só com conjunções ali e tal. A língua permite. Isso aí são os segredos já da língua, tá? Então, eu agradeço a participação de todos vocês e quero dizer que foi ótimo esse desafio já, foi uma nova experiência para todos nós, tá? Eu acho que o último desafio foi mais longo e tudo, mas agora eu já sei exatamente aqui como, né? Eu já sei melhor ainda como conduzir esse trabalho aqui no Instagram. Eu agradeço realmente a presença de todos vocês, espero que vocês continuem estudando latim. Ah, mas eu não vou conseguir estudar pela escola. Não, nós temos aqui, tá? Vocês entrem, por favor. Quem não fez isso ainda, entra no nosso YouTube, entra no YouTube da Escola Clássica. Lá tem muita coisa, lá tem muito material, tá? Lá tem leitura de textos, né? Tem explicações ali para quem quiser ler textos menores, tá? Tem indicações de livros, tem muita coisa, tem acúmulo ali de 7 anos, acho que já são 6 ou 7 anos aí de conteúdo, de material realmente selecionado para vocês. Não jogamos qualquer coisa ali, certo? Então, esse trabalho nós fazemos realmente para que vocês estudem, tá? Para que todos consigam iniciar os seus estudos de latim, para que não seja uma língua, para que não seja algo distante, né? Para que nós entendamos que estamos falando de nós mesmos quando falamos dessa língua latina. Estamos falando da nossa própria cultura, certo? E agradeço novamente. Muito obrigado a todos que estão aqui. Vocês aqui que fazem este desafio ser importante, certo? Muito obrigado. Vamos ver, tem mais um. Obrigado pela gentileza, Carlos. Isso aí. Parabéns, Gabriela. E, pessoal, não desistam de escrever. Eu gostei do que foi escrito aí nos comentários. Gostei da escrita do pessoal, certo? Então, até mais. Espero as questões de vocês, as dúvidas de vocês, as tentativas de vocês aí de leitura do capítulo, dos exercícios também, de resposta dos exercícios da Escola Clássica. Eu agradeço realmente de coração. Valete omnes!